Deus, Ele nos coloca em lugares, né, estratégicos, né? Eu sempre oro nesse sentido, sempre orei na minha vida para Deus me colocar em lugares estratégicos e para também nós estarmos sempre atentos quando evangelizamos as pessoas, né? Eu sempre oro, Senhor, dá-nos pessoas estratégicas, não no sentido só de posições e tal, não é isso, socialmente destacadas, não é isso, mas pessoas que na sua comunidade fazem diferença, na sua profissão, no lugar onde eles estudam, né? São pessoas-chave, aquelas pessoas que muitas vezes são líderes natos, né? E isso Deus é mestre nisso, e também é mestre em nos enviar para lugares, com uma função, com um objetivo. Então, aonde você está, você não está ali por acaso. Se você exerce alguma função de liderança onde você está, exerça bem essa liderança. Se você tem alguém que te lidera, seja um bom liderado, não é? E eu sempre falo isso, né? Ninguém pode liderar se não souber obedecer. Então, para você liderar, você tem que aprender a obediência, não é? E em qualquer nível. Questão de lealdade, né? De você honrar aqueles que estão acima de você, isso é muito importante, né? Eu sempre digo, quando eu me converti, eu tenho uma igreja só desde que eu me converti, né? Só participei de uma igreja, né? Na verdade, quer dizer, aqui é outra igreja, mas na verdade é uma extensão da própria igreja de Campinas, né? Depois eu fiquei um tempo em São José dos Campos, que também era uma extensão da igreja de Campinas, no sentido de que os pastores dali foram enviados para São José. Então eu não conheço, nunca senti nenhuma necessidade, né, nesse sentido, porque o lugar onde eu fui gerado em Cristo era saudável, era um lugar que tinha saúde espiritual, não é? Era uma igreja saudável, era uma igreja que permitia você crescer com liberdade em Deus, né? E desenvolver o teu potencial. Então nunca senti necessidade de procurar outro lugar, era o meu lugar, era a minha casa, né? Quando nós vamos para Campinas, até hoje, claro que tem muita gente nova que não nos conhece, né? Mas os mais antigos, né? Todos se lembram de nós, né? Todos a gente fica assim, tem uma alegria muito grande de nos ver e nós também de estarmos com eles. Então esse senso de casa, de pertencer, né? De fazer parte, eu sou parte da solução. Não é? Quando a igreja tem um problema, eu nunca vi assim, a igreja está com problema. Nós estamos com problema. Eu faço parte do problema, eu faço parte da solução. Eu nunca falava assim, não, a igreja está com problema, eu vou correr para outra igreja que não tenha problema. Meu irmão, você não vai achar outra igreja que não tenha problema. Você só vai trocar os problemas, né? E se você permanece, você ajuda na solução daqueles problemas. Agora, estou falando de lugar saudável. É claro que às vezes precisamos sair de algum lugar porque o lugar não está mais saudável espiritualmente. Às vezes é um lugar que não está nos permitindo crescer em Deus, é um lugar que alguma coisa não vai bem, não é? Espiritualmente falando, em termos de vida com Deus, de pecado, coisas desse tipo. Então às vezes realmente precisamos sair. Mas se há um lugar saudável, se há uma liderança amorosa, se há um lugar onde realmente você recebe pastoreamento, não há por que sair. Pelo contrário, nós devemos permanecer para crescer junto com o lugar. Não é? É assim que eu creio pela palavra de Deus. As divisões, elas não são agradáveis a Deus. Deus não se agrada com as divisões no meio da igreja. Saiba disso. Isso não é normal, isso não é natural. É pela vontade permissiva de Deus, mas não é a vontade perfeita de Deus. Deus suporta essas coisas porque Ele conhece a dureza dos corações dos homens. Mas Deus não se alegra com a divisão, né? Até um salmo que fala isso, né? Que 6 coisas o Senhor odeia e uma Ele abomina, né? Que é a contenda entre irmãos, né? A briga entre irmãos, não é? Então, a verdade é que nós devemos permanecer, né? Trabalhar juntos, né? Se você é plantado aqui, dê o seu melhor, né? Faça o seu melhor, faça esse lugar se tornar melhor, não é?
se há alguma deficiência, se há alguma coisa que você vê que não está funcionando bem. Se propõe a ajudar, se propõe a solucionar, seja a solução para esse problema, se propõe a ser a solução para a deficiência que existe. Às vezes nós nem estamos vendo a deficiência, nós não somos super-homens, né, que conseguimos ver todas as coisas que estão acontecendo ou que não estão acontecendo. Então, se você às vezes vê uma necessidade, se dispõe diante de Deus, fala: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor para suprir aquela necessidade. Eu sempre conto uma situação lá em Campinas, isso é só uma introdução para a palavra, tá? Pegando o gancho do Fernando, né? Eu lembro de uma situação lá em Campinas, que quando as câmeras de VHS se tornaram mais populares, eu tinha uma câmera, né? Era muito moderna para a época, tinha teclado, dava para pôr legenda na própria câmera, era muito jóia. E eu vivia sendo convidado para gravar casamento, para filmar casamento. Eu detestava isso, na verdade, mas as pessoas sabiam que eu tinha câmera, então me chamavam para gravar. Eu tinha câmera para gravar meus filhos quando eram pequenos, para gravar coisa em casa. Mas como não era muito comum ter câmera, eu era sempre chamado, né, para gravar. E eu ia, fazia, era amador, não era nada profissional, né, mas eu ia, fazia. E também, pastor Rony, na época, me pediu se eu podia gravar os cultos. E eu fazia isso. Então lá ia, eram enormes as câmeras antigamente, era uma mala, né, tripé. Então você levava aquela bagagem para o culto. Tinha que chegar mais cedo, armar toda aquela coisa. E eu fiz isso durante um bom tempo, acho que uns 2 anos. Mas não era a minha função, eu não me sentia que era, né, assim, sabe, eu fazia porque eu precisava suprir aquela necessidade. Mas eu sempre orava, falava: Senhor, eu sei que o Senhor tem alguém melhor do que eu para isso. Eu vou fazer o meu melhor, né? Até onde eu preciso, eu vou suprir, eu vou estar aqui para cooperar, para cobrir esse buraco. Mas eu sei que o Senhor vai colocar alguém que vai fazer isso ir além. E não deu outra. Um belo dia chega um japonês lá. E ele, sabe, normalmente eles gostam dessa parte eletrônica, né? Você pode ver Panasonic, Mitsubishi, né? Todas essas marcas de sempre Toshiba, Sony, tudo japonês, né? E ele chegou na igreja tal, e ele logo me viu filmando e já se aproximou de mim, não precisei nem chamar. Eu falei: opa, acho que Deus vai responder a minha oração. Mas não deu outra, ele já se achegou, no segundo domingo ele já estava me perguntando o que eu fazia, por que eu filmava, como é que era. Eu falei: rapaz, que bênção. E o que eu fiz? Eu entendi que ele era a pessoa que Deus estava levantando para isso. E eu fui trabalhando, treinando ele, fazendo uma transição, e até o momento que eu passei para ele a função, em poucos meses, já tinha 3 câmeras na igreja, uma equipe formada, uma ilha de suspensa no salão para filmar de cima e tal. Não, claro, a tecnologia foi melhorando também, né? Mas em pouco tempo, aquilo que era vamos dizer, um peso para mim, né? Eu fazia no meu limite, ele expandiu e fez aquilo se tornar muito melhor do que eu fazia. E eu não fiquei triste com isso, pelo contrário, quando aquilo cresceu, eu falei: glória a Deus, porque ele tem capacidade que eu não tenho naquela área para fazer isso. E eu fiquei muito feliz porque foi resposta de Deus. Então, eu estou dizendo isso porque às vezes a gente, durante um tempo, a gente cobre uma brecha, a gente cobre um buraco, uma lacuna, que a gente vê uma deficiência. Talvez a gente não vai ser a pessoa que vai fazer aquilo se expandir, mas enquanto há uma necessidade, eu devo me dispor a suprir. Até que Deus levante, talvez você mesmo, né? Te equipe melhor e você cresça naquilo, ou por um período até que Deus levante uma outra pessoa que vai fazer aquilo ir além, avançar, né? Então, mas você não deve se furtar. Eu sabia que não era a minha área, eu sabia que não era o meu chamado, mas eu fiz o meu melhor dentro da minha possibilidade. Amém? Então, assim, lembre disso, né? Às vezes você vê uma necessidade, pode até não ser a sua área específica, mas você pode se dispor a suprir por um período até Deus levantar outra pessoa. Ou você mesmo vai ser a pessoa que Deus vai usar para aquela área da igreja crescer. Amém? É assim que as coisas vão funcionando, né? Eu queria que a gente abrisse a palavra
no Evangelho de Lucas. Vamos ler no capítulo 6, a partir do versículo 6. Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra seja bênção para nós nessa noite. Que a gente possa compreender, receber, ser impactado com a Tua palavra. A Tua palavra desça ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 6, a partir do versículo 6. No outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então olhou, mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Aqui essa cena, você vê novamente Jesus tendo um confronto com os religiosos. Qual o problema dos religiosos da época? Qual o problema dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei? Por que Jesus tinha tanto problema com eles? Você vai ver que em todos os evangelhos, você vai ver que eles perseguiam Jesus e que Jesus os confrontava. Jesus o tempo todo mostrava o espírito da lei, o que estava por trás da lei. Quando Deus deu a lei ao homem, havia uma intenção naqueles mandamentos. E os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles não enxergavam a intenção de Deus na lei. Eles só viam a lei pura e simples, a dureza da lei. Elas não entendiam que atrás daquela dureza da lei havia um coração generoso, amoroso, acolhedor, abençoador, que amava o ser humano. A lei nunca foi dada para destruir o homem. A lei foi dada para salvar o homem. A lei foi dada para mostrar para o homem que ele não conseguia se salvar sozinho. A lei foi dada para o homem entender a sua incapacidade de agradar a Deus, a sua impossibilidade de ser santo por conta própria. A lei foi dada para o homem perceber que a sua falência, a sua total inutilidade no sentido de salvação. A lei nunca foi dada para destruição, a lei nunca foi dada para matar, a lei nunca foi dada para fazer com que o homem se perdesse. Mas os fariseus, os doutores da lei, toda aquela casta religiosa, eles foram ao longo do tempo distorcendo o espírito da lei, distorcendo a intenção primária da lei, a intenção do Criador da lei. E sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós pensamos que isso se aplica só à lei do Antigo Testamento, e nós como igreja estamos livres disso. Mas muitas vezes a igreja pega as palavras de Jesus, que são palavras de amor, de misericórdia, mas também tem muitos lugares que ele fala sobre o pecado, sobre não pecar e tal, e nós trabalhamos isso com a mesma dureza que os escribas e fariseus trabalhavam. Nós começamos a olhar para as pessoas com um olhar, ao invés de olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de julgamento. Ao invés de olhar com um olhar de compaixão, com um olhar de vingança. Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Jesus não tem esse espírito. Jesus não tem esse espírito de vingança. Eu não consigo ver Jesus dessa maneira. Não consigo. É só você ler o Sermão do Monte.
quanto ele fala sobre como você tratar o seu inimigo. Dando a outra face, orando pelos que perseguem, né? Não revidando. Se alguém te pedir a tua túnica, dá também, né? Fala, a quem te pedir, dá, né? Há um espírito por trás da palavra. E nós precisamos tomar cuidado para não deturparmos a intenção da palavra. O próprio Jesus falou que a letra mata. A própria palavra diz isso, né? A letra mata, mas o Espírito é quem a vivifica. Então, se nós pegarmos a palavra como a letra fria, ela mata. A Bíblia deixa muita gente doida. Eu já vi muita gente doida por causa da Bíblia. Gente que ficou doida, porque tentou compreender a Bíblia sem o Espírito Santo, sem ter revelação do Espírito de Deus, sem ter revelação do Espírito que age por trás da palavra. O Espírito Santo de Deus é que nos revela a intenção do coração de Deus em relação à palavra. Há uma intenção de Deus em cada texto escrito aqui. E a intenção primária, a intenção mais importante é salvar, é abençoar, é resgatar, é não permitir que o homem se perca, é não permitir que ele vá para o inferno. Agora você pode perguntar, alguns vão para o inferno? Eu creio que vão. Infelizmente, eu gostaria que nenhum se perdesse, mas eu acho que não vai ser possível. Eu creio que muitos vão se perder, já se perderam ao longo da história. Não tinham coração para arrependimento. Mas aonde havia espaço para arrependimento, Jesus estava ali. Aonde havia espaço para arrependimento, o Espírito Santo estava ali. Aonde havia espaço para arrependimento, o Pai estava ali. Desde o primeiro pecado de Adão e Eva, né? Ao mesmo tempo que houve uma consequência do pecado, houve também uma provisão para que eles fossem resgatados do pecado. Eles foram cobertos com peles de animais, um cordeiro foi sacrificado, um animal foi sacrificado já como sacrifício pelo pecado, e eles, ao invés de usarem folhas, né, passaram a se cobrir com pele de um animal. A proteção de Deus sempre esteve sobre Adão e Eva, mesmo depois deles pecando. Teve consequências. O pecado, ele sempre vai trazer consequências negativas. Não tem consequência positiva do pecado. Não tem por onde. Mas sempre há uma maneira de ser resgatado, se a pessoa tem um coração quebrantado diante de Deus. Por isso que o nosso rigor, meus irmãos, tem que ser muito mais focado para a casa de Deus do que para os de fora. Entenda bem o que eu quero dizer. Tem que ter misericórdia na igreja? Claro que tem. Mas eu vejo muitas vezes a igreja sendo complacente consigo mesma. Muitas vezes a liderança das igrejas complacentes com ela mesma. E julgando o mundo, julgando os de fora, se escandalizando com os pecados de fora. Meus irmãos, o que pode nos escandalizar mais nesse mundo? Que pecado novo foi produzido que a Bíblia já não tenha contado para nós? Há cenas tenebrosas aqui na palavra de Deus. Há cenas aqui que deveria ser proibido para menores. De tão trágica que elas são, e Deus permitiu que elas ficassem expostas aqui ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Que Deus é esse que permite que isso venha, expõe a entranha dos pecados da humanidade, do seu próprio povo. Ele não esconde nada para baixo do tapete, Ele mostra tudo, Ele expõe, para que a gente entenda a seriedade da transgressão, a seriedade do pecado, mas também entenda que há misericórdia e compaixão para todos. Mas Ele não esconde. Então, às vezes eu vejo, não é, as pessoas se escandalizando com o pecado. Eu vi isso, que coisa feia. Meu irmão, não tem nada pior do que já tenha sido produzido pelo pecado. Pecado sempre é pecado. Ele pode até mudar de nome,
Pode mudar a embalagem, mas quando você abre, é a mesma podreira. É o mesmo cheiro. É o mesmo fedor. Pode mudar o nome de geração em geração, pode ser mais bem embrulhadinho, para ficar menos feio, né? A aparência um pouquinho mais bonitinha e tal. Mas é pecado, destrói do mesmo jeito. Então não há novidade debaixo do sol. Não há novidade nenhuma. Então quando a gente vê novas formas embalagens para pecados antigos, se eles são praticados pelo mundo, meus irmãos, o que nós devemos esperar de um mundo sem Deus? Elogios? Gratidão? O que nós devemos esperar? Crítica, desprezo, perseguição. Não é assim que Jesus falou? Que nós seríamos perseguidos por amor ao nome dEle, seríamos rejeitados, seríamos desprezados. É isso que nós esperamos desse mundo. Às vezes, acontece de você ser elogiado. Acontece, graças a Deus. Não é? Mas de maneira geral, o mundo não simpatiza com a igreja. De maneira geral, o mundo não gosta do Evangelho, porque o Evangelho confronta com o estilo de vida que eles vivem, e que nós vivíamos também. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Amém? Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Se tem uma coisa que me mantém humilde, é quando eu lembro de onde Deus me tirou. De vez em quando, o Espírito Santo me leva lá. Não para me acusar. Mas quando Ele quer baixar minha bolinha, Ele me faz um tour rapidinho pela poça de lama, né? Opa, olha a poça de lama de onde eu te tirei. Rapidinho, eu sou quebrantado. Rapidamente, eu sei quem eu era. Eu sei quem eu fui. Eu sei de onde Deus me tirou. Amém, irmãos? Isso baixa a nossa bola. Isso faz a gente se sentir realmente dependente de Deus. Nós demos trabalho para Deus. Alguns mais, outros menos. Mas todos nós demos trabalho para Deus. A palavra fala que nós éramos inimigos de Deus. E mesmo assim Ele já nos amava. Mesmo quando nós éramos seus inimigos. Agora, esse homem está aqui, essa cena. Jesus está cercado de fariseus numa sinagoga, escribas, doutores da lei. Todo mundo sabia que tinha um homem com a mão mirrada ali. E Jesus estava vendo, os homens que estavam ali, estavam atentando em Jesus, olhando para Jesus, fixos em Jesus, para ver se Ele iria curar no sábado, para terem como acusá-lo. Ao invés de eles pegarem esse homem e falarem: Senhor, tem um homem aqui, que ele tem uma mão incapaz, uma mão perdida, ele não consegue trabalhar. Imagina numa sociedade agrícola e pastoril, um homem não ter um dos braços para trabalhar. Hoje, né, você tem muitas profissões que você pode ser deficiente de um braço, né, não ter um braço, e trabalhar. Mas imagina uma sociedade agrícola e pastoril, uma sociedade que dependia basicamente do serviço braçal. E esse homem não tinha um dos braços. Imagina o problema que era isso. Imagina a frustração, imagina vamos dizer, o complexo de inferioridade, a autoestima desse homem, a dificuldade que ele tinha para ser útil na sociedade daquela época. Então qual que seria o objetivo daqueles homens? Puxa, esse cara que está aqui hoje, na nossa sinagoga, ele tem curado gente para todo lado. Vamos levar o fulano para ser curado. Imagina a alegria dele de ser curado, imagina como ele vai ser útil, a autoestima, a alegria, a produtividade, a família dele, todo em torno dele vai ser modificado pela cura. Esse deveria ter sido o desejo daqueles escribas e fariseus. Sabe, irmãos, às vezes a gente vai fazer uma boa ação, né?
vai doar alguma coisa para alguém, alguma coisa. Às vezes nós ficamos pensando, será que aquela pessoa merece ou não merece a minha generosidade? E eu já pensei assim também. Vamos ver se aquela pessoa merece receber a cesta básica ou não merece. Vamos ver se aquela pessoa merece receber isso ou aquilo. E eu tenho aprendido que a gente tem que abençoar. E se a pessoa merece ou não merece, não é problema nosso. Porque será que a gente merecia receber o que a gente tem recebido de Deus? Eu merecia receber o que eu tenho recebido de Deus? Sabe, irmãos, eu não quero ter um espírito de fariseu. Eu não quero ter um espírito de um escriba. Não quero ser aquela ovelha velha, ranzinza, que dá cabeçada em todo mundo. Já viu ovelha velha? Ovelha velha é triste. O pastor vai chegando perto, ela vem e pum. Já viu aquelas ovelhas que dão cabeçada no camarada? Eu não quero ser assim. Porque eu sou pastor, mas também sou ovelha, né? Sou ovelha do Senhor. Eu não quero. Eu quero abençoar, eu quero fazer o bem. Não quero saber se a pessoa merece ou não merece. Não quero ficar questionando isso. Não é função minha questionar. Não estou dizendo que a gente não deva, às vezes, acompanhar a pessoa, ajudá-la a sair daquela situação, para não ser apenas uma ajuda paliativa, que você o tempo todo está dando e a pessoa não sabe. Então você tem que ajudar, fazer a pessoa crescer, fazer a pessoa se desenvolver, fazer um trabalho completo, né? Da pessoa aprender a pescar, a caçar, né? A pescar com as próprias ferramentas, né? Quer dizer, ela seja autossuficiente, ela sai daquela situação de fragilidade total. Esse é o melhor. Mas às vezes a gente nem chega a fazer porque já julga antes que a pessoa não é merecedora. Jesus não perguntou a ficha do camarada aqui para saber se ele merecia o milagre ou não. Tinha uma necessidade. E Jesus conhecia o pensamento dos escribas e fariseus. E ele falou assim, chamou o homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Eu gosto dessa tradução aqui. Deus fala que ele vem para frente, mas ele fala que chamou para ficar em pé no meio. Então imagina só, esse cara estava talvez quietinho no canto dele, porque ele devia ter seus traumas, seus problemas. Talvez ele nem quisesse mostrar a sua mão mirrada. Talvez quisesse esconder aquela deficiência. Que não era uma coisa que ele se orgulhava. Não era uma coisa que... Não é verdade? Quem aqui nunca tentou esconder, né? Algum defeito, entre aspas, né? O cabelo começa a ficar meio ralo aqui, você começa a jogar para cá, jogar para lá, né? Começa até que não dá jeito, você joga tudo para trás e pronto, né? Sabe, era uma coisa séria para ele. Ele não queria ficar exposto, talvez. Mas Jesus, quando faz isso, não faz para expô-lo, mas de certa maneira faz isso para dar o devido valor para ele. Falou: olha, eu sei que tem alguém aqui que eu vou curar, mas eu não vou só curar, eu vou resgatar a dignidade desse camarada. Eu vou resgatar o valor dele. Eu vou mostrar para todos aqui que esse homem tem valor para Deus. E ele chama o cara lá do canto e primeiro fala para ele ficar de pé. Imagina, alguém que estava ali quietinho só, né? Já fala para ficar de pé. Eu vejo aqui quando eu falo para ficar de pé quando faz aniversário, tem uns que não gostam muito, né? Mas eu peço para ficar de pé justamente para você ter valor. Fica de pé, você está fazendo aniversário, nós queremos abençoar a tua vida, queremos te dar os parabéns, então fica de pé, para todos te verem. Eu não faço isso para deixar a pessoa tímida, envergonhada, não, é para valorizar o teu aniversário. E a tua vida é importante para a igreja. Então esse homem estava lá no cantinho, Jesus falou: levanta.
Ele levantou, deve ter levantado, né, meio tremendo as pernas, né, meio envergonhado. Aí Jesus falou: vem para o meio. Imagina, né? O cara já levantou, já com a dificuldade, e ainda Jesus chama ele para o meio da sinagoga. Todos os olhos se voltaram para ele. Todo o foco ficou em cima dele. Então Jesus estava trazendo de novo o senso de valor para aquele homem. E sabe, irmãos, às vezes, Deus, para nos curar, precisa expor a nossa ferida. Às vezes nós queremos ser curados, mas queremos ser curados no quietinho, sabe? Às vezes tudo bem, Deus nos cura no quietinho, mas às vezes Ele precisa expor. Tem situações que você não consegue ser curado sozinho. Tem situações que você não consegue ser curado no recolhimento. Às vezes Deus tem que colocar aquilo, trazer aquilo à tona, trazer aquilo à luz, para que haja cura. Normalmente, quando são coisas sérias, profundas da nossa alma, feridas, traumas, coisas da infância, traumas de infância, muitas coisas assim, nós vamos ter que nos abrir com alguém. Nós vamos ter que falar com alguém. Às vezes não basta falar só com Deus. Você precisa falar para alguém de carne e osso. Gente confiável, gente madura, gente que tem capacidade de te ouvir e de falar pouco. Ouvir mais, falar menos. 2 ouvidos, 1 boca. Mas às vezes vamos precisar falar, expor. A ferida vai ter que ser exposta. Por exemplo, às vezes tem uma ferida grave. Você chega ali, passa um mertiolate, bota um band-aid em cima e tá bom? Não pode. Às vezes você tem que limpar, tirar o tecido que está podre, tirar aquela sujeira e fazer uma limpeza. Dói, aquilo é terrível, mexer com aquilo. Desinfetar, tomar, como é que chama? Antitetânica lá e tudo mais. Fazer uma limpeza completa. Sabe, às vezes tem pessoas que não querem expor, e aí elas guardam aquilo. Às vezes um problema familiar, uma situação séria, aquilo fica tudo, ninguém toca naquele assunto. É o tabu na família. É um segredo, ninguém pode lembrar daquilo. E fica todo mundo passando por cima daquela sujeira no tapete, como se nada tivesse acontecendo. Mas sabe o que acontece com sujeira muito tempo debaixo do tapete? Ela começa a cheirar mal. Ela começa a atrapalhar. Ela começa a incomodar, ela começa a gerar doença no ambiente. Deus não gosta de coisas escondidas, meus irmãos. Deus não gosta de coisas na penumbra, coisas debaixo do tapete. Deus é Deus de luz. Nele não há treva nenhuma. Ele traz a luz para que haja cura, para que haja restauração, para que haja libertação, para que haja total transformação daquele lugar, daquela pessoa, daquele ambiente, daquele lugar, daquela família. Tem pessoas que tentam viver numa fantasia. Eu lembro uma vez em Campinas, nós éramos líderes, e tinha um casal assim, que o casamento deles era a perfeição no céu e na terra. Nunca houve um casal mais perfeito, nunca houve um casamento mais maravilhoso do que aquele casamento, até que a verdade viesse à tona. Eu já desconfiava. Eu falava para a Nicinha, eu falava: meu Deus, que padrão de amor é esse? Eu olhava para a Nicinha e falava: não é possível. Era uma mentira. Era uma fantasia. Aquilo não era verdade, não era verdadeiro. Principalmente a esposa vivia numa ilha da fantasia. Ela idealizava o casamento que só ela achava que era daquele jeito. Todo mundo via que não era, mas ela achava que era. Sabe, irmãos, nós temos que ser verdadeiros. Ser verdadeiros. O meu casamento é uma bênção.
Nós somos casados há 30 e... Espera aí, não vou errar. 35 anos. Vamos fazer. Eu fiz as contas aqui rapidinho. Senão já viu, né? Era uma benção, cheguei em casa... Não, estou brincando. Nós já passamos dessa fase, né? Mas é uma bênção. Mas tem suas diferenças. É claro que eu tenho que perdoar ela muito mais do que ela tem que me perdoar. Mas, de vez em quando, ela tem que me perdoar. Alguma coisinha que eu faço, né? Que não agrada. A gente tem as diferenças, temos as nossas diferenças e não são poucas. Os nossos gostos são muito diferentes, muito diferentes. É impressionante. É muito. Comida, nós vamos comer num lugar, meu Deus, não dá para pedir um prato só, porque não bate, não tem, alguém tem que ceder. Então é melhor cada um comer o seu e pronto, né? Por quê? Nós já passamos dessa fase também de ficar discutindo, né? Qual o sabor da pizza? Dá para ter 3 sabores? Vamos comer 3 sabores, então, cada um, né? Coisas que não vale a pena, né? Algumas brigas que não vale a pena a gente ter. Mas temos as diferenças, e isso faz parte, é bom que também tenhamos as diferenças. Imagina, porque ela me alerta a certas coisas, eu alerto a ela certas coisas. Ela me ajuda muito e vice-versa. A gente não pode, né, esconder. Esse homem, se ele ficasse escondido lá no cantinho, ele não ia ser curado. Ele ia perder a maior oportunidade da vida dele. Jesus ia pregar ali, ia embora da sinagoga e ele ia continuar com a mão mirrada. Não era apenas uma cura. Aquela cura mudou a história da vida daquele homem. Restaurou, trouxe outra vez ele. Entenda bem, meu irmão, a deficiência não é nenhum problema em si, mas naquela sociedade que dependia de força, né, bruta, de trabalho e tal, era algo seríssimo. Ele simplesmente era um peso para a sua família. Agora, os fariseus, ao invés de estarem preocupados com o homem, com a cura, que bênção que vai ter cura, eles estavam preocupados se era lícito curar no sábado. Eles estavam querendo pegar Jesus no pulo, uma contradição de Jesus em relação à lei. Sabe, essa mentalidade que não entende o espírito da palavra. Vocês acham que para Deus era mais importante curar alguém, fazer o bem para alguém, ou guardar o sábado porque o sábado era de Deus? Ora, se eu estou abençoando alguém, eu estou fazendo algo para Deus. Se eu estou fazendo bem para alguém, eu estou fazendo algo para Deus, eu estou cultuando a Deus. Quando eu abençoo alguém, meus irmãos, eu estou adorando a Deus. Adoração não é só cantar e levantar as mãos aqui. Isso é uma pontinha da coisa. Eu adoro a Deus com o que eu faço na minha vida diária. No dia a dia, com o bem que eu faço para outras pessoas. Claro que Deus gosta de ser adorado, mas entenda bem, Deus não precisa da nossa adoração, nem 1 milímetro da nossa adoração. Sabe por quê? Porque Ele já é, Ele já está na plenitude dEle. Se eu adorar ou não adorar, para Deus não faz a menor diferença. Deus não vai ser mais santo porque eu o adorei hoje, nem menos santo. Para mim faz diferença adorar. Se eu adoro, eu me torno melhor. Mas para Deus não faz a menor diferença. Agora, quando eu abençoo alguém, seja ele cristão ou não, seja ele da nossa igreja ou não, quando eu abençoo um outro ser humano, eu estou adorando a Deus. E para essa pessoa, a minha adoração a Deus faz diferença.
Eu posso adorar a Deus com uma oferta, eu posso adorar a Deus com um alimento, eu posso adorar a Deus com uma oração por alguém, eu posso adorar a Deus com uma visita que eu faço para alguém, eu posso adorar a Deus com um WhatsApp que eu mando para alguém me interessando pela pessoa, eu posso adorar a Deus sendo um bom profissional onde eu estou, eu posso adorar a Deus sendo um bom patrão, eu posso adorar a Deus tratando meus funcionários com dignidade, eu posso adorar a Deus, amém? De tantas maneiras diferentes, tudo que eu faço nessa vida é uma expressão de adoração a Deus ou não. Porque quando eu não estou adorando a Deus, vamos dizer que eu estou adorando quem? Quando eu sou egoísta com alguém, eu estou adorando quem? Talvez a mim mesmo. Quando eu minto para alguém, quem que é o pai da mentira? Eu estou adorando a quem? Está entendendo, meus irmãos? Que é muito mais profundo do que a pessoa que vai lá adorar um ídolo de barro lá e sem discernimento. É muito mais profundo do que isso, do que acender uma vela para um santinho de barro lá. Eu posso estar adorando ídolos terríveis, eu posso estar adorando demônios terríveis, se eu estou me deixando levar pelo meu egoísmo, se eu estou me deixando levar pelo meu desinteresse pelo outro, se eu estou me deixando levar pela mentira, se eu estou me deixando levar por outras coisas, eu posso estar adorando. O que sai da minha boca é muito importante. O problema é a intenção do nosso coração. É como isso é feito. A intenção da palavra. Jesus aqui, qual era a intenção dele? Ele estava desrespeitando a lei porque ele curou esse homem, ele ia curar esse homem? De maneira nenhuma. Mas os fariseus, depois que a cura acontece, diz que eles ficaram cheios de ódio. Quando eles ficaram cheios de ódio, eles estavam adorando a quem naquela sinagoga? Jesus é que não era, né? Porque se eles estavam com ódio de Jesus, eles estavam com ódio de Deus. Eles não estavam entendendo a lei, não estavam entendendo o propósito da lei, não estavam entendendo a intenção do coração de Deus. Eles estavam adorando o diabo naquela sinagoga. Quando eles ficaram cheios de ódio por Jesus, automaticamente eles estavam adorando Satanás. Porque o Deus verdadeiro estava ali diante deles curando o camarada. E eles estavam com ódio de Deus. Olha que loucura isso. Dentro de um lugar preparado para adorar a Deus, eles estavam odiando Deus e adorando ao diabo. Porque estavam com ódio de Jesus. Quem era Jesus? Deus. Estavam com ódio do Deus que criou a lei que eles juravam defender. Olha que coisa louca. Estavam com ódio do Deus que criou a lei que eles estavam defendendo. Naquela cena da cura, eles não estavam adorando a Deus, eles estavam adorando o inimigo de Deus, porque Deus estava ali, curando o homem da mão mirrada, e eles estavam tão distantes do sentido da lei, que eles não conseguiam reconhecer Deus ali, curando aquele homem, na frente deles. Gente, que coisa tremenda, Deus ali, diante deles, e eles com ódio de Deus, com ódio de Deus, achando que estavam defendendo o Deus que eles estavam odiando. Que coisa doida. Vocês percebem como a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida, o nosso coração? Homens que conheciam a palavra como ninguém, como poucos, mas estavam tão distantes de Deus. Não se iluda com as aparências, meus irmãos. Não se iluda com as aparências. Jesus perguntou para eles: uma coisa vou perguntar para vocês, é lícito nos sábados
Fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Deus falando para eles. Olha a oportunidade que esses caras estavam tendo. Nem Moisés falou com Deus desse jeito. Deus encarnado, falando com eles. Fazendo uma pergunta para eles, para ver se eles estavam entendendo o espírito da palavra. E olhando para todos ao redor, né? Eles nem responderam. Disse ao homem: estende a sua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Jesus restaurou a dignidade daquele homem, restaurou a autoestima daquele homem, restaurou a sua potencialidade para trabalho, para todas as áreas. Naquele momento, aquele homem foi resgatado da sombra, resgatado da tristeza, da miséria, do desprezo, e foi colocado no centro, no lugar de honra, no lugar de respeito. Sabe, irmãos, o Evangelho de Jesus restaura a dignidade ao ser humano. Quando a pessoa realmente se converte, ela é colocada numa posição de respeito, de autoridade, diante dos homens, diante do céu e diante do inferno. Eu sempre falo isso, a gente tem que ser conhecido entre os homens, mas temos que ser conhecidos no céu e temos que ser conhecidos no inferno também. No sentido do inferno saber quem é que está falando. Tem pessoas que podem falar muito bem, tem até programa na TV, e o inferno está dando risada. Esse aí pode falar, eles deixam até falar mais, deixa a torneira aberta. Porque o diabo fala, esse aí não afeta, o meu reino nem é abalado com essas bobagens. A verdade é essa, meus irmãos. Não se iluda com aparência. Não se iluda com aparência. E a reação deles, ficaram cheios de ódio. E uns com os outros conferenciavam sobre o que eles fariam com Jesus. Como é que eles iam matar Deus? Eles não sabiam que era Deus, né? Mas por que eles não sabiam que era Deus? Porque eles não estavam tão longe do Espírito da palavra, que eles já não reconheciam mais Deus nela. Estavam tão longe do Espírito da palavra, que eles já não reconheciam mais Deus, chegando ao ponto de querer matar o próprio Deus. Havia um abismo entre eles e Deus. Graças a Deus, que eu creio que esse homem talvez tenha se tornado uma ponte para eles, né? Esse homem que foi curado, quem sabe alguns se converteram ao ver o que Jesus fez, né? Não ficaram só preocupados porque Jesus estava curando no sábado. Amém, irmãos? Deu para entender a palavra? Acho que deu, né? Mais importante é a intenção de Deus com a sua palavra. O que Deus quer nos transmitir com a sua palavra. Lembrando que Deus primeiro é misericórdia. A palavra diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Todos nós vamos ser julgados. Mas antes do julgamento tem muita misericórdia. Tem muita compaixão. Tem muita salvação. Tem muita bondade de Deus. Tem muito amor de Deus. Tem muita graça de Deus sobre a humanidade. Se não fosse assim, né? A gente vê tantas pessoas aqui na palavra sendo resgatadas. E pessoas difíceis. Que a gente até duvida, né? A gente fala, nossa, como é que esse camarada... Mas a Bíblia mostra os frutos depois que eles se convertem de verdade. Deus pode converter o pior dos homens, mas a gente precisa comprovar isso com frutos. Eu também já estou cansado de ouvir testemunhos da boca para fora, conversões rasas, conversões que você vai ver daqui a um tempo não tem fruto nenhum. Conversão tem que ter
Mudança de vida, mudança de atitude. Tem que ter frutos de arrependimento. Tem que haver confissão de pecado, pagamento de dívida, né? Ir lá resolver os problemas do passado, enfrentar as feridas do passado, não ficar se escondendo, deixar aquilo vir à luz para ser curado. É assim que Deus transforma o nosso caráter, o nosso coração, quando Ele expõe as nossas entranhas, expõe aquilo que está lá dentro, traz a luz, deixa o sol iluminar a frente, né, de todos, né? Claro, tem situações que são mais privadas, não estou dizendo que tudo vai ser exposto desse jeito, mas muitas vezes tem que ter uma coisa clara para que a gente veja a mudança clara. Quando alguém famoso hoje em dia fala que se batizou, que se converteu, papapá, eu sempre falo assim, vamos ver os frutos, porque eu já cansei de ver gente famosa se convertendo e muitas vezes pastor querendo usar gente famosa para atrair gente para a igreja dele. E o cara, coitado, às vezes até o cara que se converteu nem é o culpado, é a forma como ele foi discipulado que foi mal feita. E daqui a um tempo ele já desviou, já voltou para a prática antiga, já não tem mais nada do Evangelho. Evangelho que transforma é aquele que te traz para o centro, para o meio, restaura a tua vida, tua dignidade, tua autoestima, cura teus traumas, cura tuas feridas, te resgata totalmente. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai, porque não nos deixe em nenhum momento, sem a gente perceber, a gente está brigando contra o Senhor, Pai. Por favor, que a gente entenda o espírito da Tua palavra, que a gente entenda a Tua intenção por trás da palavra. Qual é o Teu espírito, Jesus? Qual é o Teu espírito manso e humilde, Teu espírito de amor, de compaixão, de misericórdia? Ajuda-nos a discernir as Tuas intenções, Senhor. Abençoa a Tua igreja local, abençoa os nossos irmãos, cada um, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de visão muitas vezes, a nossa falta de discernimento muitas vezes. Perdoa, Senhor. Abençoa a Tua igreja local, abençoa cada irmão que está aqui, aqueles que estão vendo pela internet. Cura, restaura, aqueles que vão assistir ainda. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, por todas as bênçãos que têm vindo sobre o Teu povo, por cada testemunho que nós temos ouvido. Senhor, que mesmo em uma situação tão difícil, nós temos visto tanta coisa boa que o Senhor tem propiciado para nós. Nascimento dessas crianças todas, Pai, que alegria para a Tua igreja, promoções profissionais, novas posições que o Senhor tem nos levado, aquisição de casa, de carro, de tantas coisas, mesmo no meio de crise, empregos que o Senhor tem proporcionado para o Teu povo. Senhor, todo esse suprimento natural, nós vemos que é um sinal da Tua bondade para conosco. Eu Te agradeço por isso, Jesus, porque o Senhor tem sido tão bom com a gente, que a gente seja bom com os outros também, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Tenha uma semana abençoada e abençoadora. Amém. Que você possa abençoar alguém essa semana, né? E depois você dê o testemunho como Deus te usou. Amém. Amém. Deus te abençoe.